Sejam muito bem-vindos ao nosso pós-edital, tá? Esse vídeo aqui é o primeiro de uma série de vídeos que serão gravados ao longo do nosso estudo dirigido, né? O objetivo dele é que a gente tenha, monte a nossa estratégia de prova, tenha um direcionamento, tá? E que a gente consiga também entender como organizar, né, ali na nossa plataforma os estudos, tá bom? Vou gravar esse primeiro vídeo fazendo uma explanação um pouco mais teórica, depois eu vou gravar um vídeo na sequência ajustando uma área do aluno para até para facilitar um pouco essa organização do estudo. Então, a nossa análise do edital, ela vai contemplar algumas coisas que são importantes, tá? A primeira delas é onde a gente vai concentrar os nossos esforços, tá? Isso vem de onde? Isso vem aqui da estatística da banca e também vem da própria distribuição das matérias do nosso edital, né? Então, a partir dessas duas informações, a gente vai fazer uma estratégia de prova, tá? E depois, claro, fazendo, trabalhando disciplina por disciplina, né? Cada uma delas tem sua peculiaridade, tá? A ideia aqui é que seja uma análise dinâmica, mas que não seja rasa, né? Bom, gente, o nosso edital ele tá organizado da seguinte maneira, tá? Aqui a gente está falando da prova objetiva, a gente vai, a princípio, não falar do curso de formação, né? Porque ele é uma segunda etapa do estudo. Então, a gente tem aqui, a gente vai ter basicamente aqui na parte de conhecimentos gerais 50 questões, tá? Então, o que que a gente já destaca de cara aqui, né? A parte vale 33% da nota. Isso significa que eu não preciso estudar? Falso, tá, gente? Falso, não caiu nesse conto, né? Depois eu vou detalhar um pouquinho também a pontuação acumulada. Mas a gente tem aqui matérias que a gente já consegue de cara analisar um custo-benefício muito ruim, tá? Como economia, por exemplo. Vamos lá, a gente vai ter uma questão, digamos, uma questão de cada matéria, de uma matéria que ela é difícil, né? Ela é difícil, e tem pontos ali realmente extensos, né? Então significa que eu não preciso estudar. Poxa, nunca vi a matéria, não tenho noção nenhuma de economia, não sei por onde começar. Não estudem, tá? Depois eu vou explicar como fazer isso. Tenho uma vaga noção, vim do Ceará, fiz ali enfim, fiz uma base legal na prova, tranquilo, a gente vai estudar alguns tópicos, tá? Outra matéria que tem um custo-benefício bem baixo, tá? Bem ruim, as exatas, né? Tanto matemática quanto estatística. Novamente, vamos lá, a gente vai ter ali basicamente uma questão ou duas de cada uma, né? Matérias difíceis, conteúdos pesados, péssimo custo-benefício, principalmente para estatística, tá? Novamente, professor, então abro mão, não estudo, né? No primeiro momento, a gente tem aí basicamente 9 semanas úteis, né? É a prova. A gente vai priorizar alguns assuntos, vai abrir mão de outros. Se aproximando da prova, se as partes importantes estiverem consolidadas, o aproveitamento estiver alto, vale a pena a gente adicionar mais alguns tópicos, tá? Agora, a nossa parte de conhecimento específico é aqui que a gente vai trabalhar, né, gente? Aqui que vai ser o nosso esforço diário, tá? Quem abriu ali a plataforma viu que a gente já tem metas diárias de legislação e tem metas de tributário, bastante metas de tributário, tá? Primeira coisa que é importante, a legislação tributária, a gente tem ali uma meta diária, né? Essa meta diária ela vai ser preenchida de várias maneiras, né? Com a lei seca, com o estudo em PDF e com as questões, tá? Como é natural, os PDFs e as questões eles vão demorar um pouco para saírem, né? Então a gente vai focar nesse primeiro momento na lei seca. Depois eu vou elaborar na sequência um guia de lei seca, né? Então os principais pontos, o que vale a pena estudar, o que pode ser deixado de lado, para a gente poder ter um aproveitamento maior nessa prova. Então aqui, gente, a gente está falando aqui praticamente de 70% da nota, tá? Professor, então basicamente eu vou estudar isso aqui e vou passar, tá? 70% não vai ficar nem perto do CR, tá, gente? Isso é prova de múltipla escolha. A gente está fazendo uma prova de múltipla escolha.
Então, a gente vai ter uma nota de corte aí perto de 90%, tá? Daqui para cima. Então, naturalmente, a gente precisa concentrar os esforços em outras matérias também. Ó, eu fiz uma distribuição acumulada aqui das principais matérias, né? Muita gente falando, já vi, faça a prova estudando apenas 6 matérias, abra mão. Partindo do pressuposto que o aluno vai, partindo do pressuposto que o aluno vai acertar, gabaritar esses conteúdos, que já é muito difícil, né? Ele vai fazer 92% da prova. Ele não fica nas vagas, tá? Fica perto do CR ali, mas não fica nas vagas. Então, gente, não caiam nessa, tá? Já vou estudar só as matérias que mais importam e vou abrir mão das outras. Não vai ser suficiente, tá? Quem vai passar nas vagas vai estudar outras matérias, sim. O que a gente precisa fazer é concentrar esforços, tá? É orientar esforços. Mas abrir mão, a não ser que realmente, poxa, estou no desespero aqui, nunca vi estatística, nunca vi a trinca do direito, né? Empresarial, civil, penal, nunca vi economia, nunca vi matemática, nunca vi ADM. A gente não vai começar a estudar isso aqui agora no pós-digital, tá? Mas tem uma vaga noção, já fiz outros físicos, já tem uma base, vale a pena a gente cumprir algumas metas aqui, tá? Então eu vou passar matéria a matéria, exatamente para a gente poder entender o que vale a pena ser estudado e o que não vale, tá? Então aqui a gente está falando, gente, olha, essas matérias aqui, esse monte de matéria, a gente está falando aqui de praticamente 9% da nota, tá? Esse aqui vai ser o desempate, tá? Esse aqui vai ser o diferencial. Quem pontuar aqui, por mais que não vala, né, não valha muita coisa, quem pontuar nessas matérias aqui vai ter um diferencial, tá? Vão ser 1, 2 pontos que vão ali separar, às vezes, um CR, um curso de formação, de uma eliminação, tá? Daqui a gente tem matérias difíceis, mas tem matérias fáceis, né? É questão de realmente montar uma estratégia, tá? Então, qual vai ser a nossa estratégia para cada disciplina, tá? Vamos lá, português. Primeira coisa, né? Como é típico em português, em quase todas as bancas, né? A maioria das questões ela está aqui em interpretação de texto, nessa parte de compreensão, de coesão, ou seja, a gente tem que trabalhar textos, tá? A gente tem que trabalhar textos em português. Não se pegar tanto a gramática, mas se pegar a textos, né? Então a gente vai ter um texto na nossa prova, né? E várias questões com base nesse texto, tá? É praxe do SESP. Qual seria a minha primeira orientação, tá? Ah, ou a gente resolve os cadernos por assunto, então lá no nosso plano a gente já tem uma série de... Para cada tópico edital a gente tem um caderno montado, tá? Priorizando a parte textual, compreensão, escrita, coesão. Ou a gente já entra direto no caderno aleatório, lá na nossa meta aleatória. E ao invés de fazer as questões aleatórias, a gente organiza a questão por concurso, tá? E aí a gente vai ter uma série de provas aqui, a gente seleciona a prova, de preferência as de mais alto nível, né? E vai fazendo por prova, tá? Seria basicamente cada horário de português a gente simular uma prova, né? Isso vai dar o quê? Isso vai dar velocidade para resolver a prova de português, né? Essa facilidade de procurar as informações no texto e voltar e resolver a questão, tá? E também vai fazer com que a gente entenda que o CESP tem os seus padrões de cobrança, né? Então, ele tem um texto ali, ele faz questões não, enfim, com base no texto em si, mas com base em trechos do texto, né? E a partir dali ele vai trabalhar a parte gramatical também, combinado? Depois eu vou gravar um vídeo como orientar como fazer isso, né? A matemática e estatística, que é o nosso pior custo-benefício, tá? A gente tem praticamente aí quase nada de pontuação nessas matérias e matérias enormes, tá? E tem alguns temas que são temas bem manjados do CESP, tá? Temas que ele gosta de cobrar, esses temas que eu grifei em vermelho aqui. Ali, estatística, a distribuição normal, né?
ela é a base para uma série de outros assuntos, então eu diria, eu quero estudar pelo menos um tópico de estatística para ir para a prova, pelo menos tendo visto alguma coisa, estudar distribuição normal, tá? Matemática é a mesma coisa, gente, porcentagem, razão e proporção são assuntos fáceis, tá? São assuntos simples, então, eu quero estudar um tópico de matemática para a prova. Estuda essa parte aqui, tá? De razão e proporção, regra de três, é a porcentagem, tá? A análise combinatória tem uma incidência maior, mas ela já é uma matéria mais difícil, né? Então, eu estudaria principalmente esses dois pontos aqui. Então, depois eu vou elaborar um documento escrito, um PDF, tá? Assim que a gente fechar a nossa turma, no dia 30, eu vou mandar esse documento para vocês. A gente tem pontos de atenção. Para cada matéria, a gente tem pontos de atenção. São as matérias mais cobradas ou as novidades, tá? Minha orientação para as exatas, tá? Eu não quero estudar, tranquilo, a gente vai riscar. Eu não riscaria a matéria, tá? Eu estudaria o quê? Estudaria os pontos de atenção. Basicamente, pontos de atenção. Então, porcentagem, razão e proporção e distribuição normal. São três metas, a gente vai gastar nesse pós-edital cerca de 3 horas. Vou fazer questão um pouco mais se for estudar no PDF, tá? São temas que eu levaria para a prova. Professor, tenho noção de exatas, me garanto nas exatas, tranquilo. Deixa de fora agora, né? E aí, mais perto da prova, de repente, faz uma revisão em cima desses tópicos, ou deixa para incluir no ciclo mais para frente, tá? O nosso planejamento, ele é totalmente flexível, né? Então, o aluno tem liberdade para mexer, para tirar a meta, colocar a meta, reorganizar o estudo, né? Tô com dúvida, professor, não sei se eu fiz alguma coisa certa, errada, me chama lá, a gente vai ajustando, tá? Então, esses três pontos aqui seriam pontos que eu estudaria para a prova, tá? Então, a nossa orientação, né? Resolver questões por assunto referente aos pontos de atenção. Caso queira, tenha tempo, né? Pode resolver o caderno aleatório, tá? Mas eu não faria isso. Administração pública e economia, tá? Novamente, a matéria com péssimo custo-benefício. Péssimo custo-benefício. A administração pública, ela é um pouco mais fácil. Ela é um pouco mais fácil. E ela tem o quê? Ela tem uma lei. Poxa, então eu nunca estudei a teoria de administração pública. Mas a nossa lei, né, a nossa lei de acesso à informação, é um tema recorrente em direito administrativo, tá? Então eu estudaria essa lei aqui para a prova. A gente tem ali os modelos, tá? Os modelos de ADM pública, eles costumam cair bastante, tá? Em sobrando tempo, às vezes a gente consegue, quem não trabalha principalmente, tem um ciclo grande aí de 40, 50 horas na semana, né? Vale a pena incluir esse assunto aqui, tá? Economia, para quem não tem noção, não vale a pena estudar. Para quem vem do Ceará, a gente tem dois tópicos legais aqui, ó. Tópicos né, de economia brasileira, né? O plano de metas do governo JK e ali o milagre econômico, os planos ali do governo militar. São temas que não são tão difíceis assim, têm uma incidência legal, e podem valer, de repente, um ponto aí na nossa prova, um ponto que vai ser o nosso desempate, tá? Qual é a minha orientação, gente? Novamente, a gente tem alguns temas aqui importantes para a administração pública. Tá? Eu diria, todos os tópicos, 4 pontos específicos, a gente pode resolver as questões por assunto, né? Desses tópicos aqui, tá? Professor, não vale a pena para mim, não quero abrir mão. Vai estar abrindo mão ali de uma pontuação baixa, né? Não é o fim do mundo. Mas, novamente, gente, não caiam nessa conversa de, eu não vou estudar isso aqui porque não tem peso, tá? A não ser que, né, se garanta, eu garanto que eu vou gabaritar todos os pontos e não vou precisar desses pontos. Tranquilo, tá? Mas, via de regra, não é o que acontece. Via de regra, a gente erra e precisa ganhar pontos em todas as matérias, tá? Depois eu vou explicar como é que a gente faz. Eu estou usando a expressão aqui riscar, né? Riscar os demais.
Depois eu vou explicar como a gente faz isso lá na plataforma, tá? Direito constitucional daí já é uma das matérias importantes para o nosso estudo. Ela vale 4% da nota. A gente tem os temas mais recorrentes, que são também os maiores temas, né? Então, a parte de competência, de organização administrativa, a parte do artigo 5º e o artigo que fala da administração pública, tá? Esses são nossos pontos de atenção. Para esse pós-edital, dado o peso da disciplina, eu estudaria todos os tópicos, tá? Não deixaria nenhum tópico de fora. Principalmente por questões. Ah, professor, tem assunto ali que eu nunca estudei. Então, não vale a pena a gente entrar no PDF, tá? Não vale a pena a gente entrar no PDF. Ah, já tem uma noção de todos os assuntos ali. Tranquilo, entre em questões, tá? Entre em questões de todos os tópicos, né? 4% já é uma diferença grande para tirar, tá? Poxa, eu quero otimizar o meu estudo. Começa por esses tópicos aqui, né? Então, começa lá, monta o artigo 5º, monta a parte de organização administrativa, monta a parte de administração pública e servidores públicos, e depois vai estudando os outros tópicos, tá? Direito administrativo, né, gente? Novamente. Outra matéria que vale 4% da nota, tá? Então, vieram no nosso edital as duas leis de licitação, a 866 e a nova lei de licitações, tá? A CESP adora cobrar licitação, adora cobrar licitação, tá? É um tema que a gente precisa mapear e precisa acertar, tá? As duas leis, precisa citar as duas leis. A gente tem metas lá no nosso plano da nova lei de licitações do predador e do TEC avançado, né? Pode escolher uma das duas e fazer, tá, gente? Se não tem o TEC avançado, não precisa assinar. Não tem o predador e não tem o TEC avançado, daí seria interessante fazer as questões do PDF, tá? Novamente, gente, vale a pena nesse pós-edital a gente passar por todos os tópicos, tá? Todos os tópicos. Por quê? Porque quando a gente vai estudando por tópicos, a gente consegue mapear aquele ponto que a gente foi pior, né? Então, poxa, tenho tópicos aqui que eu estou com 90%, 80%, 70%, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise do quê? Do que é mais cobrado, né? Poxa, eu estou com 70% no tema que é o mais cobrado pelo CESP. Eu preciso reforçar isso aqui, tá? Então, por isso que é importante fazer questões por tópicos, tá? Direito civil empresarial, tá? Via de regra, nos concursos fiscais, né? São matérias, junto com o direito penal, que tem pouquíssima importância para a gente. Aqui não foi uma exceção. Novamente, elas não têm muito peso, tá? Qual é o grande diferencial? O direito empresarial, ele está previsto lá em contabilidade comercial. Então, vale a pena a gente estudar esse assunto assim com um pouco mais de atenção. Já o direito civil, péssimo custo-benefício também, a matéria é enorme, né? A gente vai trabalhar ali com os temas mais cobrados e vai eliminar os restos, tá? Então, novamente, nossa orientação de estudo, né? O direito empresarial, ele vai ser útil para a contabilidade comercial, né? Então, vale a pena a gente passar por todos os tópicos dele, que a gente vai estar estudando duas matérias de uma vez só. E no direito civil, resolver as questões por assunto, né? Mas apenas aqueles pontos de atenção. Os pontos que eu listei ali como mais importante, a gente retira os demais, tá? Não gastar muito tempo com direito civil. Importante, tá, gente? Eu lembrei agora, eu já vou citar aqui. A nossa lei do simples, ela vai cair em tributário, ela cai em contabilidade comercial e ela cai em empresarial, tá? Então, a chance dela cair é enorme, tá? A nossa lei 123, né? Direito penal, 2% da nossa nota. Novamente, gente,
É o tipo de matéria, ela é fundamental para o nosso estudo? Ela não é, mas ela vai ser um desempate, tá? E a gente tem dois temas, assim, que são bem latentes, principalmente na área fiscal, tá? A nossa Lei 8.137, que é a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, né? E a Lei e a Lei dos Crimes contra a Administração Pública, né? É um capítulo bem grande, mas eu estudaria esses dois tópicos lá no nosso edital, tá? Os crimes contra a administração pública e a Lei 8.137. Ah, professor, eu quero estudar só um deles. Então, estuda só a parte de crimes, tá? Isso sempre vem na prova, né? Novamente, a gente vai estudar os pontos de atenção e vai abrir mão dos demais. A contabilidade, gente, embora ela tenha 15 questões previstas, 15 questões, ela está dividida em quatro contabilidades. Então, a gente vai ter uma média aí, vamos botar de quatro questões para cada tipo de contabilidade, tá? Então, eu não negligenciaria nenhuma delas, tá? A gente tem uma que é pequena, que é a comercial, e tem outras que são grandes, né? Uhum. Ah, a de custos um pouco menor, a contabilidade geral ela é grande, né? E a CASP, que é a nossa contabilidade pública, ela tem um conteúdo bem extenso também, tá? Estou falando aqui, gente, da contabilidade geral, tá? A gente está falando de 10% da nossa nota, né? Imagino que venham aí de 4 a 5 questões, tá? De 4 a 5 questões dessa disciplina. Principais pontos de cobrança, se a gente olhar, tá? Estão lá na parte inicial do nosso estudo, né? Aquela parte inicial de contabilidade mais conceitual, tá? E algumas demonstrações contábeis, tá? Eu mapeei aqui os pontos de atenção, mas a minha orientação é que a gente estude todos os tópicos, tá? A gente estude todos os tópicos de contabilidade. A contabilidade de custos, ela não é tão grande, né? Ela concentra bastante a sua cobrança em poucos tópicos, tá? A gente tem uma API aqui também no nosso edital, aquela parte de custeio variável, né? Fala da margem de contribuição e o ponto de equilíbrio, enfim, são consequências desse estudo, né? A parte inicial de a classificação de custo, a terminologia, né? E também a parte de custo aqui, de custeio por absorção, tá? Por absorção. Então, minha orientação é que a gente resolva todos os tópicos, mas comece por esses pontos de atenção, tá? A contabilidade comercial, como eu falei, é uma novidade, mas ela traz temas tanto de contabilidade geral, aquela parte de operações com mercadorias, né, tributos sobre as vendas, uma parte mais conceitual de direito empresarial e uma parte de tributário, a lei do simples, tá? A orientação seja que a gente estude os PDFs que sejam postados sobre esse assunto e também resolver todos os cadernos, tá? Por tópicos daí. A contabilidade pública, para quem já tem uma noção de AFO, ela fica mais tranquila, porque os pontos mais cobrados são as classificações de receita e de despesa, né? Mas também caem temas bem típicos da contabilidade, principalmente aqui o PCASP, tá? Que é o plano de contas, aí aquela parte inicial de variação patrimonial qualitativa, que muda o patrimônio, né? Quantitativa, e essa parte de conceitos iniciais, objeto. Então, essa parte mais conceitual e o PCASP, tá? Seriam as matérias que eu estudaria para essa prova. Eu imagino que a gente vai ter entre 3 e 4 questões aqui também. Ah, professor, eu quero abrir mão, nunca estudei, enfim, não tenho noção de AFO, não quero estudar nenhum assunto. Pelo menos essa parte de classificação, tá, gente? Realmente da despesa, eu não deixaria para trás, não, tá? Parte de despesa pública, é uma parte importantíssima, e o CESP sempre cobra, tá? Direito tributário é uma matéria também, é a nossa segunda matéria mais importante, tá? Então aqui a gente vai ter que ter um cuidado especial. Eu procurei dentro
das estatísticas, trabalhar tanto a parte dos últimos anos da banca, de todas as áreas, quanto a parte fiscal, tá? Por coincidência, gente, a parte mais cobrada é essa parte de responsabilidade tributária, né? A gente tem a responsabilidade solidária, responsabilidade pessoal, né? Por infração, por sucessão. A gente tem uma série de responsabilidades ali, né? Então, é um tema que tem que ser estudado com bastante carinho, tá? Tenho dificuldade, erro questões, vale a pena se socorrer de material de apoio, tá? Os princípios e as imunidades também são temas bem recorrentes. E é claro, né, gente, o artigo ali, a partir do, acho que é do 155 da Constituição, né, que fala dos impostos estaduais, principalmente do ICMS, tá? Tem que estar na veia, a gente precisa saber todos os pontos e estar fechando os cadernos, tá? A minha orientação, tá? Poxa, tem assuntos ali no direito tributário que eu ainda não vi. Tem que estudar. Não dá para ir com algum tópico não estudado, né? A gente vai resolver os cadernos por tópicos de assunto, por cada tópico. Meu aproveitamento está baixo, tá abaixo de 35%, tá? A gente vai precisar voltar no PDF, então fazer uma leitura expressa do PDF nos assuntos com aproveitamento baixo, tá? A gente vai ter uma meta ali de leitura do CTN e da Constituição de 88, tá? Essa parte aqui que fala dos princípios e dos impostos e das imunidades. E também, acabando, postei todos os tópicos, reforcei os pontos que eu estava abaixo. Vou parar de estudar, não, a gente vai fazer cadernos aleatórios, tá? Então, a gente vai montar um cadernão com todas as questões e vai fazer essas questões de maneira aleatória, tá? Então, eu vou ter um vídeo só sobre, só sobre esse tópico aqui de exercícios, tá? Para fechar aqui a nossa legislação, né, a gente está falando aqui de 40% da nota. Então, é uma matéria que a gente precisa gabaritar, tá? Como é que a gente vai gabaritar esse assunto, tá? Ah, os conteúdos, tirando aqui o nosso RICMES, né? Que é uma leitura um pouco mais complexa, enfim, tem muitos pontos ali que a gente precisa estudar com mais atenção, outros nem tanto. As outras leis são leis que não são tão grandes e costumam cair, tá? Esses ajustes CINIEF aqui, tá? A gente já acha isso aqui lá no site do Confas, né? E eles trabalham basicamente normas para todos os estados, tá? Então, quem segue o ajuste aqui, internaliza essas normas nos seus RICMES, né? Seus regulamentos de ICMS, tá? Qual vai ser a orientação de estudo da legislação, tá? Eu vou ter um guia, uma aula só sobre isso, né? Mais um estudo diário. Gente, quem olha lá o nosso ciclo de estudos, todo dia a gente tem 90 minutos de legislação na semana, todo dia, tá? Professor, a aula de TCMD só vai sair dia 5 de outubro. O que eu faço? A gente vai estudar a lei seca, tá? Então, conforme a gente for saindo as aulas em PDF, for incluindo também as questões do predador, no estratégia a gente vai fazer questões, tá? Mas a princípio, lei seca, tá? A gente tem que ler lei seca, tem que ter contato com a literalidade, tá? Tirando o RICMES, novamente, o RICMES, que tem um certo grau de dificuldade um pouco maior, todas as outras leis a gente consegue tranquilamente avançar pela lei seca, tá? Para estudar ICMS, gente, importante, tá? A gente tem que fazer um estudo sequencial. Sequencial. Então, estudou a Lei Candir, já temos questões lá no plano, tá? A gente vai lá para o Código Tributário, no título 3, onde ele fala do ICMS, tá? E a gente finaliza com o RICMES, né? Então, o estudo de um, ele é pré-requisito para o outro, tá? Por quê? Porque a gente vai eliminar muitas coisas, né? Professor, posso entrar direto no RICMES? Se tu já tens uma noção de Lei Candir, de ICMS, tá? Já dá para entrar direto no RICMES. ICMS, eu sei o que que é uma ST, eu sei o que que é um diferimento, eu sei o que que é
uma suspensão de imposto, né? Eu sei o que que é, quais são os locais de fato gerador típicos. Eu sei o que que é um crédito presumido, o que que é uma redução da base de cálculo, né? Eu sei tudo isso aqui. Já estudei para outros estados, tranquilo. Já a gente já pode entrar direto no ritmos, tá? Não sei, tenho dificuldade, a gente vai fazer essa lógica. Lei Candia, ao título 3 que ele vai basicamente reproduzir a Lei Candia, vai ser uma revisão, né? E o ritmos que vai esmiuçar esse título 3 aqui, vai ser uma terceira revisão, tá? Então, por isso que a gente tem essa lógica. Vai montar a lista de todos os sites, então a gente vai cansar de fazer questões, tá? Então a gente vai fazendo questões de imposto por tópicos, tá? E a partir de outubro, ali naquela reta final de estudos, a gente vai entrar em questões aleatórias, tá? Novamente reforçando, eu vou ter uma aula só sobre explicando como resolver questões, tá? A gente fica por aqui, essa primeira análise, reforçando. Eu vou liberar um PDF com todo o resumo dessa aula aqui no dia 30, tá? Assim que a nossa turma estiver fechada, né? E a partir dali a gente vai gravando aulas e liberando também outros PDFs de apoio, tá bom? Tá lá na área do aluno, no menu consultoria, tá bom? Vai ter um módulo chamado Cefaz Roraima. Todo mundo que está matriculado no curso vai ter acesso aos materiais, tá? Obrigadão aí, gente. Conto com vocês, né? Dei uma orientação geral, vou gravar um outro vídeo na sequência, organizando uma área do aluno também para explicar isso aqui. E vamos para cima.